Maitiro Rishanguirunguera, Baixaba Peime, Xexerera Julio Alfonso, Xerra Hernambo Errara Guarani, Merraco YouTube Ambo é Guarani. Então eu quis dizer que nesse canal eu ensino a língua Guarani aos falantes em português. Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Já faz um bom tempo que não estou gravando, não estou postando conteúdos, né? E hoje eu volto novamente para a gente bater um papo a respeito das nossas aulas de Guarani, das nossas classes. Estamos aprendendo bastante coisas essenciais para o nosso dia a dia. Bastante coisas assim que são curiosas e que podemos usar sim no nosso dia a dia. E eu andei pesquisando alguns livros, andei lendo várias coisas e tem um livro que eu estou lendo que chama-se Onde Mora o Coração. Onde Mora o Coração chama-se o livro, é um livro de romance. Como que eu falaria esse título em Guarani? Vamos lá. Onde mora o coração quer dizer uma afirmação e não uma pergunta. Onde mora o coração? Em Guarani nós falaríamos assim: coração oikohape. Coração oikohape quer dizer onde mora o coração. No caso, oiko vem de teco. Vamos esmiuçar um pouco. Coração quer dizer coração e oiko vem de teco. Então estou falando teco para a terceira pessoa que é o coração. Então seria oiko hape, ou seja, onde ele está. Esse hape vem de lugar, de ape, amor, ou seja, onde estiver, significa este hape. Então, só formulando novamente a frase, seria coração oikohape, onde mora o coração. Muitas palavras, né? Aqui no meu canal, por exemplo, vocês têm vários e vários vídeos falando sobre palavras. Eu vi pessoas pedindo sobre verbos, conjugações de verbos. Eu vou repetir novamente, sempre tem pessoas novas, né? Então vou repetir aqui. Verbos em Guarani, eles não mudam a sua raiz. Existem alguns verbos que mudam sim a sua raiz, mas as maiorias não mudam. E existem verbos areais, verbos aireais, são tudo aulas de gramática. Você que está aí, que quer aprender o Guarani mais a fundo, pode me chamar no particular, pode me chamar no... eu deixo sempre os links das minhas redes sociais na minha capa, então você pode clicar lá, por exemplo, no Instagram, no Facebook, você pode me chamar no particular ou mandar um comentário que eu também te respondo. Se você quiser aprender mais a fundo, porque eu estou também fazendo uma forma de dar aula particulares, aula exclusivas. Como que funciona essa aula exclusiva? Você vai escolher o tema que você quer aprender e eu, consequentemente, te ensino o que você está mais interessado em aprender para fluir mais o seu aprendizado. E eu quero também que vocês comentem um pouco como que está o aprendizado de vocês. Bom, então, como eu falei sobre verbos, vamos falar novamente sobre as pessoas em Guarani, os pronomes pessoais. Nós temos primeira, segunda e terceira pessoa no plural e no singular. A primeira pessoa do Guarani é che, quer dizer eu, também significa meu. Eu e também meu. A segunda pessoa no Guarani significa nde, que quer dizer tu, você, nde, nde, nde. Aí temos a terceira pessoa que quer dizer rae, ele, ela, rae. Aí temos aqui a primeira pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural nós temos duas expressões. Uma expressão é para incluir todos os que estão ali reunidos e a outra expressão seria para excluir, deixar o grupo excluso daquele agrupamento grande. Então, uma parte de um grupo está excluindo o restante do grupo. Então, temos o nhande, que inclui, que é o incluente, e temos o ore, que é excluente. Eu já expliquei tem muitos vídeos, vou deixar passando aqui nos cards, aqui do lado, algumas coisas a respeito disso. Aí temos o pen, que quer dizer vocês. Lembrem que nhande e ore são nós, apenas muda de incluente para excluente. Aí nós temos o pen, que quer dizer vocês, e raequera quer dizer eles. Reparem que quera é plural. Plural, o quera é o plural, então é para pluralizar. Aí nós temos no tinguá, que quer dizer nasal, nas expressões nasais nós vamos usar nguera. Aqui, por exemplo, em São Paulo, onde eu moro, existe uma rodovia famosa chamada Anhanguera. Anhanguera seria a tradução mais próxima.
Vamos entender o que quer dizer. Anhá quer dizer mal, ruins, Nguera são eles. Então, eles os maus, eles os malditos, eles os malvados. E Anhá também vem de demônio. Então, Anhanguera quer dizer literalmente os demônios, ou os malvados, os maus, as pessoas más. Ou os bruxos podem se usar também para esta expressão. Então, vimos ali que tem Nguera e não Quera. Aí, se eu for falar, por exemplo, as pessoas, já falaria Tecové Quera, quer dizer viventes, os viventes. No caso, em Guarani, nós usamos viventes para se referir à pessoa. Falamos assim, Tecové ou Ubipora. Quando eu falo Tecové, eu estou dizendo as gentes, as pessoas, ou seja, os viventes. E quando eu falo Ubipora, estou falando ser humano. Ser humano quer dizer Ubipora, que na tradução mais literal seria fantasmas da terra. Falamos aqui sobre os pronomes pessoais. E nos pronomes pessoais, para os verbos comuns, nós usamos partículas. Então, para a primeira pessoa, eu vou usar che-a e complementar com o verbo. Vamos supor que o verbo seja guatá, quer dizer andar. Então, eu falaria che-a-guatá, eu ando. Reparem que esse a da frente é uma partícula para indicar a primeira pessoa. Essa partícula é usada unicamente para a primeira pessoa. Então você vai falar che-a-guatá, eu estou andando, ou eu ando, ou estou caminhando. Quando vem para a segunda pessoa seria a partícula re. Então eu vou classificar aqui, ó, are-o, jarope-o. Então, are-o, jarope-o quer dizer a da primeira pessoa, re da segunda pessoa ou da terceira pessoa. Já da primeira pessoa no plural. Quando é nasal vai estar como nha. E depois temos o re da primeira pessoa também. Aí temos o P da segunda pessoa no plural, que é de vocês, e o O de raequera. Reparem que não muda, porque o quera significa o plural, ok? Então, todas as vezes que você for conjugar, você vai falar, por exemplo, tu andas ou você anda, seria de reguatá. Tá vendo que tem a partícula re antes, e não re, é re. De reguatá, ha e o guatá. Tá vendo que quando falar o guatá vai sempre se referir à terceira pessoa. Nhande jaguatá. Nesse caso, como guatá é uma palavra oral, não é nasal, é uma palavra de Uruguá. Oral quer dizer de Uruguá. E nasal quer dizer tinguá, quer dizer da boca, próprio da boca, ou próprio do nariz, ou o som do nariz e o som da boca. Então seria jaguatá. Se fosse, por exemplo, nhê, nhê quer dizer falar, então seria nhande, nha, nhê, nha, nhê. Tá vendo que muda de já para nha. Aí temos o ore, que quer dizer nós, também excluente nesse caso, seria ore, roguatá, ore, roguatá. Pe, peguatá e raequera oguatá. Você só vai identificar o oguatá quando é plural ou singular, justamente usando a partícula do plural, para se referir que é plural. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham repassado mais esta aula. Traremos sim mais conteúdos importantes. Espero que vocês gostem. Uma dica de ouro que eu vou deixar aqui no final. Como que eu falo cores em Guarani? É uma coisa bem curiosa. As cores, como que eu falaria as cores em Guarani? Ou seja, cor. Cor em Guarani significa sa-ı. Sa-ı quer dizer cor, sa-ı, cor. Então as cores seria sa-ı-quera, sa-ı-quera. E as mais comuns nós temos putã, morotim, rovı, rum. Putã, morotim, rovı, rum. Putã, morotim, rovı, rum. Sa-ı-ju. São as cores mais comuns. A tradução está aí para vocês embaixo. Sa-ı-ju quer dizer amarelo. E aí nós temos outras cores que já são complementos, já são adaptações. Números de 1 a 10. Peteim, Mocõe, Borrapı, Irundu, Pó. Poteim, Pocõe, Poapı, Porundu, Pá. O número de 1 a 10. Isso é para a gente reflexionar um pouco que nós já aprendemos. Saudações em Guarani. Baeixa panecoen, quer dizer bom dia. Baeixa panepuhareve, bom dia, como amanheceu, como está a sua manhã.
Baeixa pande asadje, quer dizer, como está a sua cesta. Aí temos Baeixa pande kaaru, quer dizer, como está a sua tarde ou boa tarde. Ou Baeixa pande puharé, quer dizer, como está a sua noite ou boa noite. Então temos assim muitas e muitas expressões e ao longo dos nossos vídeos nós vamos elaborando essas frases para a gente estar ali mais a fundo usando essas frases para nós mesmos. Como que eu falaria, por exemplo, vou me vestir para ir à festa. Vou me vestir ou me trocar para ir à festa. Então eu posso falar assim, Añemondeta ahahanwa fiestape. Añemondeta ahahanwa festape ou fiestape. Reparem que festa ou fiesta vem do espanhol ou do português. Estou usando aqui o Jopará Guarani. Perfeito, gente? Espero que vocês tenham gostado. E obrigado, gente, por vocês estarem se inscrevendo. Já estamos quase batendo 5.000 inscritos aqui no canal e a minha felicidade está exuberante. E conto com vocês, conto com os comentários de vocês. Escrevam lá, gente, nos comentários o que vocês querem que eu faça para a próxima pauta. Algo que seja, assim, bem bacana para os aprendizados. Eu vi que muitos pediram nomes de abelhas, nomes de animais. Nomes de animais é bem difícil de achar todos os nomes, por isso que ainda não fiz. Mas eu gostaria que vocês pedissem coisas mais, assim, mais profundas, tipo uma forma de diálogo, uma forma de frase, uma situação de um diálogo, uma situação de uma resposta, e assim a gente vai tendo conteúdo para produzir a vocês. Espero que vocês tenham gostado e também quero agradecer por terem assistido o vídeo passado junto com a minha família. O vídeo foi bem bacana, então assim a gente está muito feliz mesmo por estarmos aqui fazendo isto que gostamos, que é ensinar, ou seja, não ensinar, é compartilhar conhecimento, da mesma forma que vocês também compartilhem conhecimento comigo. Perfeito, gente? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente vai se ver num próximo vídeo. E olha, pegue a sua caneta, tem uma playlist enorme aqui só de Guarani, do básico ao avançado, temos gramática, temos várias coisas. E já está por sair o módulo 3 da nossa aula. Lembrem que tem o módulo 1, módulo 2, poucas pessoas assistiram. Eu vou deixar aqui no final, vai aparecer aqui a tela do módulo 2 e vai sair agora o módulo 3. Ali está bem explicado, uma aula bem extensa e vocês vão aprender muitas coisas. Então é isso, até o próximo vídeo.